Eu acho que hoje se falou algumas coisas que são importantes em relação ao desenvolvimento da nossa cidade e o quanto a Câmara ela é fundamental para que a gente faça de São José uma cidade melhor para o povo de São José, porque esse é o objetivo, fazer uma cidade que tenha educação para todos, que tenha saúde para todos, que tenha mobilidade, que tenha acessibilidade, que tenha programas voltados para o esporte, que tenha investimentos em cultura. E eu sempre digo, vereador Tessari, que eu sou um vereador de oposição, mas tenho muito claro de que o espaço que a gente ocupa aqui, ele também interfere no que acontece lá na cidade, né? Não é só uma questão do poder que é o executor, mas a Câmara que é o legislativo e que faz a fiscalização. Muitas vezes, atitudes e ações que a gente toma aqui pode trazer benefícios para a cidade, como pode trazer malefícios. Isso a gente tem que deixar bem claro. Eu acho que no longo dos anos da história política de São José, eu acho que a gente teve muitos avanços e nós tivemos também muitos retrocessos, tivemos muitas questões de que fizeram com que a São José de hoje, ela não seja tão boa como ela poderia ser. Por mais que ela ainda, a gente pode se orgulhar da São José, porque é uma cidade que às vezes a quinta economia, às vezes a sexta economia, é a quarta maior cidade, é uma cidade que gera bastante emprego e por isso que ela arrecada bem, mas também se a gente tem hoje um crescimento desordenado, e a nossa cidade ela tem um crescimento desordenado, e não precisa ser especialista para ver isso, é só andar na cidade que a gente vai ver que o crescimento é desordenado. Isso é pela falta, sim, de planejamento, principalmente da Prefeitura, do Poder Executor, e também da fiscalização da Câmara Municipal, quando a gente aprova determinados projetos que poderiam ser muito mais bem discutidos. Uma das coisas que mais me deixa agoniado como josefense é quando eu olho para determinadas regiões de São José, e eu sempre cito Barreiros, porque Barreiros, para mim, é um lugar que, a partir de 2000, 2003, 2004, ela cresceu de uma maneira tão desorganizada, o bairro cresceu tão desorganizado, que hoje, por mais que seja uma região muito valorizada, mas é uma região que nós não temos absolutamente nada. Nada. Para a comunidade que está nos assistindo, Barreiros não tem uma creche. Sabe o que significa isso? Um bairro do tamanho de Barreiros, que arrecada o quanto arrecada, não tem uma creche. E não foi por falta de emenda que nós fizemos aqui, porque eu fiz a emenda para a construção da creche nos 4 anos quando eu fui vereador, de 2017 a 2020, todas elas foram derrubadas aqui na Câmara. E eu fiz a emenda em 2021, e eu fiz a emenda também, não sei se em 2022, mas por que não? Porque o atual prefeito, ele botou lá no PPA que ele ia construir a creche de Barreiros. E cadê a creche de Barreiros? Acabou, o mandato dele acabou, ele não construiu a creche de Barreiros. E daí a gente volta para essa questão do estelionato eleitoral quando se promete uma coisa que não se faz. Inclusive eu conversei com alguns pares aqui, eu disse, não vou fazer a emenda nesses anos que estão vindo posteriores, porque eu vi que está no PPA. Mas está no PPA, infelizmente, não significa que vai acontecer. E quando tu coloca no PPA e depois tu aprova a LDO, que são as diretrizes, e o orçamento, também consta lá. Só que por que não tem a creche de Barreiros? Porque não é prioridade. Não é prioridade para a atual gestão. Então, muitos erros que se cometeram no passado, a gente tem que pegar esses erros para não deixar cometer no presente para o futuro. Quando eu falo do crescimento desordenado de São José, para mim é uma das coisas que mais me é caro, e eu acho que é caro para o povo josefense. Antes do atual prefeito assumir, ele estava aqui ainda como vereador, eu me lembro que eu fiz algumas falas aqui, inclusive direcionadas a ele, porque ele que ganhou a eleição, foi aquele plano de governo que ganhou o maior número de votos, e por isso que ele é prefeito hoje. Eu disse, prefeito, monte uma diretoria, não precisa nem ser uma secretaria, uma diretoria de planejamento urbano, para a gente dar uma freada em São José
e olhar para os próximos 15, para os próximos 20 anos, porque se crescer como cresceu nesses últimos 20 anos, daqui a pouco ninguém mais anda em São José. E daí, infelizmente, agora na aprovação do plano diretor, que tem muitas virtudes dentro dele, mas tem muitas desvantagens ao meu ponto de vista, e uma delas, eu volto de novo para Barreiros, é a possibilidade de poder construir prédios de até 25 andares, num lugar que não tem mais mobilidade, que não tem mais espaço, não tem mais espaço nas ruas para estacionar os carros. Isso é um caos. Tem poucas calçadas que geram acessibilidade. Por mais que seja a responsabilidade do proprietário, cadê a fiscalização da prefeitura para obrigar que aquele proprietário faça a calçada? Barreiros é um lugar que tem saneamento básico, porque passa esgoto, mas vai lá no final da Capitão Pedro Leite, onde tem a sinaleira, e fica lá parado para sentir o cheirinho. O cheirinho de merda que está sendo jogado dentro da rede pluvial. O que é isso? É falta de fiscalização daí da vigilância sanitária, que é coordenada pelo Poder Executivo. Então tem muitas coisas que a gente avançou e tem muitas coisas que a gente retrocedeu. Muitas. E eu quero frisar de novo, que tudo aquilo que é colocado no plano de governo, se não vai executar, tem que justificar de forma muito bem argumentada e muito bem clara. Porque a população ela não quer só receber o sim. Quando ela receber o não, ela quer receber o não e entender por que o não. O porquê que não construíram uma UPA na Serraria, por exemplo? Se a Deliana prometeu, se o Orvino prometeu, por que não construiu? Porque não tinha recurso? Se tinha recurso para fazer asfalto, será que não tinha recurso para fazer a UPA da Serraria? Será que não tinha recurso para construir a creche de Barreiros? Será que não tinha recurso para reformar o posto de saúde da Procasa, que é minúsculo? Ou o posto de saúde do Sertão, que quando eu fiz a visita, a coordenadora me falou, toda feliz, vereador, agora nós vamos ampliar o número, vamos botar mais uma equipe, porque vai ser ampliado o posto de saúde. Não foi ampliado o posto de saúde. Como o de Areias também não foi ampliado, e vários aqui escutaram dizer que ia ser ampliado. Como o posto do Luar também não foi ampliado. Como a creche lá do Dona Vana continua, como ela foi inaugurada lá no governo, enfim, lá pelos meados de 2000, se não até nos anos 90. Então foi antes 98 e continua a mesma. Como se a gente olhar para a creche, essa da Forquilinha aqui perto do Flor de Nápoles, é a Nossa Senhora de Fátima, que é a creche que mais tem sala no município, porque ela tem 11 salas, mesmo ela sendo menor, ela tem 11 salas de aula, e precisa de uma nova repaginação para aquela creche. Isso se chama prioridade. A creche do Flor de Nápoles, que agora foi dada a ordem de serviço, ela não foi construída, depois que foi derrubada, por incompetência. Por incompetência. Da mesma forma, a creche do José Nitro e a escola do José Nitro. Então a gente tem avanços, mas a gente tem bastante retrocesso também. E eu sempre digo para a população, e para nós e para os próximos vereadores que vão estar aqui na próxima legislatura, que a primeira coisa que tem que se fazer depois que um governo ganha, aliás, quando já estamos na eleição, quem consegue fazer, tem que fazer, é olhar o que está escrito no plano de governo. E dentro do plano de governo tem que estar dizendo como é que tu vai fazer aquilo. Porque é muito fácil eu falar que eu vou fazer sem ter a responsabilidade e nem mostrar como eu vou fazer. São José tem bastante recurso para a educação, tem bastante recurso para a saúde, e falta recurso para outras áreas, mas falta por falta de prioridade. Eu vi aqui que falaram da cultura, a cultura é o patinho feio de São José, porque a cultura não se investe nada, absolutamente nada, porque o que se investiu em cultura, meus caros josefenses, foi o que veio do governo federal agora, 1.900.000, porque o que se investe em cultura em São José é só para pagar a folha de pagamento da fundação, que agora é secretaria, e a manutenção da mesma pasta. Então é isso, eu acho que falta muito prioridade. E o que eu sempre digo é, olhem os planos de governo, porque o plano de governo é aquilo que o próximo prefeito tem que executar. E não caiam no conto do vigário, porque às vezes a gente cai no conto do vigário e quem paga o pato é a população que não recebe o serviço na ponta. Como o exemplo de Barreiros, que esse governo prometeu, botou no PPA, botou no orçamento e não construiu a creche de Barreiros. Mas aprovou um plano diretor para botar 25 andares. Daí vai ter 25 andares, mas não tem a creche. E também não tem a ampliação do posto.
Então essa é a cidade real, não é a cidade da propaganda. Obrigado.